Você alguma vez já passou por uma situação difícil em que olhou para um lado, olhou para o outro e não viu saída? Talvez você já tenha procurado médicos para resolver a situação e nada pôde ser resolvido? Mas acontece que nem tudo está perdido. Quando olhamos realmente através da palavra de Deus e ouvimos de que milagres aconteceram e que existe ainda uma saída para cada um de nós, o que fazemos? Desistimos ou procuramos aquele que pode fazer o milagre? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e estaremos hoje falando justamente sobre a cura de um menino que sofria desde pequeno. E o texto em que vamos ler hoje é Marcos capítulo 17 e 18. Ao chegar aí neste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Marcos 9, 17 e 18 diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes ou range os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Queridos, nós estamos diante de uma situação em que uma família tinha um filho que eles amavam muito. Era ainda um jovem, e o seu problema justamente era possessão demoníaca. O texto deixa claro que ele tinha possessão demoníaca. E esses espíritos malignos que viviam no coração, no corpo daquele jovem, fazia com que ele sofresse muito. Não só ele, mas toda a família. Ele não poderia falar porque ele não conseguiria ouvir direito. E pior que isso, os espíritos malignos que estavam naquele corpo, possuindo aquele corpo, fazia com que aquela pessoa se jogasse na água ou no fogo para que ele viesse a tirar a própria vida. Daí a gente vê realmente o papel que o diabo veio fazer neste mundo. Como diz lá em João 10, parte B. Assim como Cristo veio para trazer vida com abundância, a parte B diz que o diabo ele não veio senão a roubar, para matar e destruir. Ele veio para fazer isso. Mas o diabo também, ele sabe que ele já foi julgado. O príncipe deste século já foi julgado. O fim dele realmente está prestes a ser consumido. Mas enquanto realmente Cristo não vier nessa terra para trazer o juízo final, o diabo não dá por perdido e ele vai fazer de todas as formas para tirar você do caminho dele, para tirar a minha vida do caminho dele, para tirar as nossas vidas do caminho de Cristo. Vai fazer de tudo para que pessoas se autodestruam por algo que ele colocou no coração delas. Então não só aquele jovem estava sofrendo, mas a família toda, em saber que o seu filho não podia realmente ter contato com outras pessoas. Não poderia realmente conversar com outras pessoas. Diferentemente de hoje, que às vezes as pessoas têm possibilidade de terem profissionais que ajudem a manter essa comunicação. Mas naquela época a situação era difícil. Mas essa família tinha ouvido falar de Jesus. Eles conheciam que o mestre havia pregado o evangelho do reino, havia curado pessoas. Então, lá no fundo do seu coração, ele acreditava que Cristo poderia fazer algo pelo seu filho. E onde Jesus Cristo chegava, as multidões o seguiam. Porque queria realmente vê-lo, como ele ensinava, como ele pregava, como ele tratava as pessoas. Então Jesus atraía as multidões pelo seu caráter, pela sua bondade, pela sua compaixão. E aquele homem falou: eu vou até ele. Ele chegou também no meio da multidão e pediu para Jesus que expulsasse o espírito maligno, ou fizesse algo pelo filho dele que estava realmente destruindo, estava definhando, estava cada vez mais
esquelético. A Bíblia fala que ele estava quase à beira da morte. Mas antes que eles levassem para Jesus, os discípulos tinham tentado expulsá-los, os espíritos malignos daquele jovem, mas não conseguiram. Eles não conseguiram. Talvez você possa fazer a pergunta, mas Paulo, por que eles não conseguiram? Os discípulos aprenderam tanto de Jesus, viu Jesus fazer tantos milagres, tantos sinais, e eles não conseguiram. Pois eles não conseguiram. Isso mostra realmente a fragilidade que há no coração humano quando nós muitas vezes não depositamos inteiramente a nossa confiança em Deus. Às vezes a nossa falta de fé, às vezes ela não chega nem ao tamanho de um grão de mostarda. Porque Cristo disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos pedir a qualquer monte. Não estamos falando do Monte Gerizim ou o Monte Jerusalém físico, estamos falando dos problemas da nossa vida. Ele disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a este monte, afasta-te daqui para acolá, e ele afastará. Mas os discípulos não conseguiram realmente expulsar. Eles oraram até, tentaram, mas não conseguiram. Por isso eles foram até Jesus. Isso mostra que somos falhos, mas que nós não podemos desistir. E quando Jesus realmente expulsou os espíritos malignos daquele jovem, a gente pode imaginar a alegria e o coração daquela família. Trouxe paz, trouxe novamente esperança. E para os discípulos disseram, por que vocês não puderam expulsá-lo? Por que sois tão tímidos? Até quando estareis convosco? Ou seja, chamou aparentemente como se eles estivessem incrédulos. Até quando estarei com vocês? Eu estou com vocês e vocês... Eu afastei um pouco de vocês e vocês não puderam fazer esta obra? Ou seja, hoje nós não temos Cristo pessoalmente conosco. Mas temos que acreditar que o amor e a fé e o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas e que possamos também fazê-lo algo para outras pessoas, porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos comove. É tudo através do Espírito Santo de Deus. O pai daquela criança não tinha tanta fé. Ele perguntou se você crê que seu filho será curado e disse, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Ele foi humilde. Talvez nós não tenhamos fé suficiente para realizar grandes milagres. Ou para deixar que Deus realize grandes milagres em nossas vidas mesmo. Porque antes de realizar o milagre, fazer com que pessoas sejam curadas, que o nosso coração também seja curado primeiro. Para que possamos também deixar transparecer isso na vida de outras pessoas. Aquele homem foi humilde e disse, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. E realmente, Cristo percebeu que aquele homem acreditava nele. O versículo 24 diz, o versículo 22 diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Isso eles dizendo para Jesus, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Observe que todos eles estavam sofrendo. O versículo 23 diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E ele respondeu. O pai imediatamente do menino respondeu, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, e o repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te mando, sai-te deste jovem e nunca mais tornes a isso. Queridos, então foi um milagre maravilhoso. A gente percebe o quanto Jesus realmente sentia compaixão das pessoas. Como não segui-lo alguém como Cristo? Alguém que se compadece, que ajuda todos os dias. Que possamos realmente abrirmos nosso coração e deixar que Cristo faça todos os dias um milagre em nossas vidas. Um milagre do teu amor, da tua bondade, do teu perdão. Muito obrigado, que Deus abençoe as suas vidas em nome de Cristo.